Cadê nossa Rosane? Ela se escondeu por aí. Aí ela me traz esse tema, né? Está lá no Consolador, aquela belíssima obra de 1940, psicografada por nosso querido Chico, de autoria de Emmanuel. E me dá 1 hora para falar dele. Olha que beleza! Um livro riquíssimo, riquíssimo. É evidente que usamos alguns tópicos para conceituarmos o que a doutrina espírita quer nos chamar a atenção sobre seus 3 grandes pilares: ciência, filosofia, religião. Ou, para alguns mais sofisticados, com todo respeito, ciência, filosofia e conceitos morais. Para não falar a palavra religião como se essa palavra impedisse do convívio efetivo com a ciência. E é justamente esse conceito que Kardec quer deixar para nós. E se nós bem soubéssemos por que o Brasil é chamado o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque essa tríade ou esse pilar trino foi simplesmente negligenciado na velha Europa. Quando, com a ausência do próprio Kardec, começaram a mergulhar profundamente no aspecto científico. Era muito bonito, fugindo, inclusive, dos conceitos do Cristo, que agradeceu ao Pai não ter falado aos doutos e prudentes. Não que não existam doutos absolutamente, né, ligados ao Cristo, ligados a Deus, mas é porque, conhecendo a natureza humana, bem escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, que a grande chaga da humanidade está no orgulho e no egoísmo, às vezes a condição douta nos afasta um pouco da submissão a Deus. E aí começaram a distanciar-se. E vale, evidentemente que vale, algumas curiosidades do movimento espírita que nascia no Brasil fortemente, com a direção do querido Bezerra de Menezes, né? Ainda no começo do século passado, final do retrasado, onde havia mensagens entre ele e o próprio Leon Denis, chamando a atenção para que no nosso país não abandonássemos os conceitos morais, não abandonássemos o cristianismo, porque ali estava escrito, na própria codificação, que nós estávamos trazendo o cristianismo redivivo. Que na questão talvez a mais excelente, né? Quando a espiritualidade questiona, quando Kardec questiona a espiritualidade, qual modelo e guia Deus ofereceu ao homem? E a melhor resposta e mais curta, Jesus. Ali estava denominada o conceito religioso da doutrina. Não mais religião, como entendíamos, que bastaria estarmos aqui presentes para fazermos uma ligação efetiva com o Pai. A doutrina espírita tira, para a nossa felicidade, Sônia, dos nossos ombros, o conceito de sermos os pastores, os orientadores, aqueles que caminham, e distribui sobre todos nós o compromisso da transformação. Porque esteve conosco o próprio Cristo, e nem a sua presença permitiu que todos aqueles que o viram transformassem-se imediatamente, informando que essa transformação é individual. É uma busca nossa. E é isso, e para isso que aqui estamos. E é por isso que os conceitos da ciência, da filosofia e da religião devem andar juntos. Porque quando Jesus fala que nós poderemos fazer
tudo o que ele fez e muito mais. Lógico que o ambiente e o local limitavam as ações do Cristo. Ele estava nos dizendo que para fazermos, porque ainda na condição frágil que todos temos, principalmente esse que vos fala, o máximo que nós podemos realizar está no campo da mediunidade. Nós oferecemos a passividade para que os superiores comandem as nossas ações. Mas até quando? Será que é isso, efetivamente, que se espera do protagonismo do Espírito que somos nós? Ou sermos nós os agentes, como foi o próprio Cristo? Ou imaginamos aqui que Jesus foi médium? Poderemos até admitir, apenas de maneira didática, médium de Deus. Não que tenha sido médium, porque senão personificaríamos Deus. E isso não é um conceito espírita, mas apenas aquele que trouxe as informações divinas à humanidade. Mas ele foi agente. Quando cura, doutor, um cego de nascença, que a sua medicina ainda não conseguiu, efetivamente, ele o faz. Mas faz porque tem seu lado moral absoluto de compaixão, de amor ao próximo. Faz porque tem a consciência de como funciona todo o sistema óptico do corpo humano. Tem toda a ciência. Faz pelos conceitos da grande busca da verdade, para que aquilo sirva de despertar para aquela alma. Não apenas de ver as cores ou as belezas do mundo, mas desperte o espírito, a grande criação divina. E aí estava Jesus nos chamando a atenção para isso. E vem a doutrina nos dizer que esse é um compromisso nosso, de cada um aqui presente, de atingir a sua plenitude. Nessa encarnação, evidente que não. A minha plenitude, graças a Deus, está bem aquém da plenitude de Sônia. Graças a Deus. Nós não se pede o mesmo de cada um de nós. Lembrem do conceito máximo do verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral. A transformação moral nossa pode ser diferente. A nossa pode ser diferente. Importa que eu me transforme. E pelo empenho, olha que generosidade. Empenho que empreende em vencer as suas más inclinações. Como podemos ser comparados? Vamos usar o nosso querido Divaldo. Evidente que eu jamais atingirei a nota 4 dele. A nota 4 dele é muito mais que 10 para mim. Mas, por generosidade, não se pede isso a nenhum espírita. Se pede que, reconhecendo os nossos problemas, nesses casos, transformemo-nos. E esforcemo-nos ao máximo para não recairmos no erro. Porque é somente isso que nos será cobrado. Falamos N vezes, ainda nem abri o primeiro slide, meu Deus. Falamos N vezes. A pior pergunta que qualquer ser humano recebe na existência, entendo a existência como vida única, porque é isso que somos, você não sabia disso, meu filho? Voltar à pátria espiritual e sermos questionados. Mas você não sabia, você não sabe como é difícil lá. Eles falarão, mas você não sabia disso, meu filho? Você tinha dúvida que estava reencarnando em um mundo de provas e expiações ainda? Você tinha dúvida que reencarnaria num momento de transição?
onde alguns espíritos, por bondade divina e por direito à chance, reencarnariam junto de nós, cometendo verdadeiras barbáries que nos remete a mundos primitivos, mas que isso não deveria nos ferir, porque o nosso compromisso já era outro. E tornarão a perguntar: você não sabia disto? Então eu sempre digo, talvez a pior questionamento que qualquer pessoa pode receber na existência. Como uma mãe fala a um filho, quem é filho já sabe, meu filho, você não sabia? Na minha época a gente segurava as orelhas, né? Eita. Porque sabia que vinha alguma coisa, evidente, você sabia. E nós já não somos as crianças que temos o direito de quebrar o copo sem compromisso. Então a doutrina espírita divide com todos nós o compromisso de mudarmos o mundo. Não mais aos espíritos superiores. Esse compromisso não é de Francisco de Assis. Ele já é superior há muito. Francisco de Assis não pertence a um mundo de regeneração, lógico que não. Ele pertence a mundos superiores. E está aqui conosco por absoluta generosidade e amor. E amor. Então não é ele que tem que mudar, porque a casa dele não é esta. Ele pode falar o que o próprio Cristo disse. Meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. Jesus fala assim, daqui eu não sou. Vós sois. Vós sois. Quem tem um compromisso de limpar sua casa? Não são seus donos? Não somos nós? Esse é o nosso compromisso. Limpar esse planeta é uma tarefa nossa. Não pode ser dos espíritos superiores. Eles não pertencem a este mundo. Essa casa é nossa. E essa é a grande diferença da doutrina espírita, da religião espírita, desse grande conceito religioso. Não mais as ações do alto resolverão nossos problemas, com todo o respeito absoluto às crenças tradicionais, que ainda colocam que o martírio do Cristo existe para nos livrar dos nossos próprios pecados. Mas isso é uma maldade. Dos que estavam lá e dos que nasceram, dos bilhões de espíritos que continuaram a nascer e renascer, e continuamos a pecar, para usar essa expressão? Não, de maneira nenhuma. O martírio foi apenas para exemplificar, no silêncio e no amor, para não nos ferir mais ainda. E se permitiu passar por aquele calvário, dizendo-nos que, tudo isso é muito passageiro para a matéria. Não bastará meditar a grandeza do nosso idealismo superior. Atenção. Cristianismo redivivo. Não basta meditar essa grandeza. É preciso substancializar-lhe a exceutude em nossas manifestações de cada dia. Criar substância, fazer a doutrina em cada dia. Se quisermos trazer esse conceito, porque saímos por aí, e eu já vou adiantar um pouco alguns dos temas, que eu já vi que o relógio está célere e eu não vou acabar o tema, lógico, é que a ciência, a doutrina espírita não é uma ciência, ela é ciência. Kardec nunca teve essa preocupação, aliás, ele deixa que os cientistas encaminhem a ciência. Ele sai. Ele é ciência no sentido de colocar a doutrina, que é que a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então ele permite que o César Lombroso faça os estudos da ectoplasmia. Ele permite que o Charles Richer faça os estudos, da física e das evoluções. Que a coisa é tão engraçada que para abraçar e ser abraçado pelos doutos, negligencia um pouco e depois, agora que eu já sou Nobel, eu volto à condição de espírita.
Né? Lógico que ele não fez isso de caso pensado. Por favor, desculpe-me, né? Charles, né? Mas Kardec libera que a ciência cresça. O que ele faz é o seguinte: se em algum ponto a ciência comprovar que estamos errados, nesse ponto siga a ciência. Mas não vem com o intuito de ser uma ciência, vem com o intuito de ser ciência. De nos chamar a atenção ao pensar. De nos dizer que é muito mais importante, em vez de um cientista espírita, de um espírita cientista. Eu não preciso pesquisar a realidade da doutrina espírita, nem comprová-la a absolutamente ninguém. Mas será muito bom ter uma Madame Curie com 2 prêmios Nobel que abraçou o espiritismo. Será muito bom os doutores cientistas da AME usando a ciência espírita em prol da saúde humana. Será muito bom, por exemplo, em vez, só para fazermos a analogia mais simples, de termos uma televisão espírita, termos espíritas na televisão. Pronto. Como foi presente na época o César Vanucci, que começou com as novelas A Viagem, aquele tempo que os cabelos brancos denunciam a gente, certo? E ficávamos entusiasmados, olha. Esse era importante, cineastas com conceitos espíritas, do que termos um cinema espírita. Então essa é a função, não é uma ciência, é ciência. Então tudo que fizermos com a ciência, com os nossos conhecimentos, imaginem, se nossos conhecimentos, todos nossos, fossem usados com a leitura espírita. Isso é a ciência que ele pretende. Se todos os conhecimentos nossos, somos aqui todos de largo campo, largo leque científico. Alguns podem ter a cátedra, outros podem ter o conhecimento sem cátedra. Usarmos essa ciência, esse conceito, esse conhecimento em prol da moral cristã. Era isso que Kardec queria no conceito de ciência. É isso que André Luiz fala nos domínios da benignidade, em substanciar no dia a dia as ideias espiritistas que já temos em nossos corações. Porque cantar aos 4 cantos e enaltecer a doutrina sem o exercício da doutrina no dia a dia, infelizmente, não terá valor. Ao contrário, poderemos cair no conceito do Cristo. A quem muito se deu, muito será cobrado. Podem falar, assumam. Não fujam não da responsabilidade. Vocês sabem. Né? Nós sabemos. Muito bem. O futuro, eu não sei porque é meu nome, mas eu de vez em quando uso as obras de André Luiz, quase que sempre. Né? O futuro pertence ao Espírito. Informa-nos Emmanuel na introdução do livro Nos Domínios da Benignidade. Quando Emmanuel escreve isso, não está falando de nós desencarnados, não. Está falando do agora. Nós precisamos conceituar do que somos. Essa faz parte da filosofia espírita. Não é a grande pergunta socrática do conhece-te a ti mesmo? É até redundante a pergunta, né? Conhece-te já bastava, né? Mas é conhece-te a ti mesmo. Poxa vida. Mas esse é o conceito. Nós somos ou não espíritos? Ou julgamos que seremos espíritos ao desencarnar? Nós já o somos. Em plenitude. O grande problema é que, por não reconhecermos os espíritos, ainda não chegamos nesse futuro. Porque se tivéssemos realmente a grandiosidade que somos nós, ou as possibilidades espirituais que temos, viveríamos plenamente, espiritualmente, encarnados. Conviveríamos com o mundo espiritual em absoluta harmonia, porque não há dicotomia.
Não pense que os espíritos superiores, quando desencarnam, estão nessas colônias belíssimas, né? Ou nesses céus beatíficos, permitam-me, desculpem-me, até brincamos no Peixotinho, né? O céu torna as pessoas obesas. Por quê? Fica todo mundo parado comendo os manjar dos deuses. Até quando? Os espíritos estão aqui. Quantas preces já foram feitas nessa casa a Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, a próprio Chico, e a tantos espíritos benfeitores, a um Eurípides Barçanufo, a esses ícones, a Peixotinho, e achamos que eles estão onde? Distantes? Não. Eles estão junto conosco. E é esse o céu que a doutrina nos promete. Lembram da prece, quando eu falo da palavra servir? É a isto que nós viemos. É esse futuro que pertence ao Espírito. Se nós realmente estivéssemos prontos para servir, e eu digo isso muito mais de mim, nós estaríamos nessa vida plena, como esteve. Peixotinho convivia plenamente com a espiritualidade. Quem o visse de longe poderia falar, aquele senhorzinho, coitado, é louco, na cadeira de balanço, falando sozinho. Tá? Como o nosso Chico, constantemente em diálogo com a espiritualidade. Por quê? Porque ele vivia o próprio futuro da humanidade, que é este, com todas as possibilidades possíveis. Com a possibilidade de visitar um irmão distante, sem precisar estar desencarnado para isso. Basta o sono físico. Ou, se formos um pouco mais evoluídos, a bicorporeidade. Mas ainda não chegamos nela. Mas essa é uma condição nossa, do Espírito. E continua o nosso querido Emmanuel. O que destacamos por mais alto em suas páginas, é uma introdução do livro, é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Olha que coisa esplendorosa, os 3 conceitos. Coração religioso, consciência, né? Não é aí a consciência apenas do saber, é filosófica. É a filosofia máxima do conhece-te, do saiba, da busca da verdade. E não ficar preso apenas à ciência do fenômeno. Fenômenos. Como somos tão ainda embevecidos pelos fenômenos espíritas? Por quê? Porque não conhecemos as nossas potencialidades. Basta, às vezes, mudarmos o tom de voz e as pessoas ficam encantadas. Quem foi? Quem falou através dele? E esquecemos, inclusive, de prestar atenção na própria fala, que é o mais importante. Lógico que a incorporação altera a voz, evidente, mas busquemos as palavras ditas. Porque os fenômenos pertencem ao Espírito que somos nós. Não tem nada de extraordinário. Não canso de repetir que Jesus entra em Jerusalém ovacionado pela multidão, reconhecendo os seus fenômenos. Todos. Os ditos milagres da Vulgata Latina. 3 dias depois, a própria população que o enaltecia gritava por Barrabás. E os fenômenos? O que é que se fez? Não podemos mais ser espíritas pelos fenômenos. Aliás, está aqui um espírita, né? Eu brinco muito, que a minha mediunidade, embora eu tenha consciência absoluta da presença dela, ela é cega, surda, muda e analfabeta. Porque eu não psicografo, eu não vejo, eu não falo. Né? Então, eu tenho uma nebulosa. Mas não tenho dúvida na intuição. Constante em nossas vidas. Constante. Das coisas mínimas, das coisas mais bobas. Mais bobas. Recentemente, eu tive
o costume, veja que beleza, o costume de esquecer o óculos no Uber. Eu tenho esse costume, né? Já esqueci carteira, celular, já esqueci tudo. E eu desci do carro e falei, seus óculos estão no carro. Fui chamado e falei, não, tá não. Eu não estava com ele no bolso, como não tá? Sabe, não vou escutar a intuição. Sabe? A espiritualidade, tá bom, tá certo, ok. Você não quer, não quer. Lógico que é uma assistência. Porque eles estão do nosso lado. A opção de escolher quem esteja do nosso lado é sempre nossa. É sempre nossa. Não temos direito de culpar o obsessor, não, viu? Por favor. Na linguagem de André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele dá o nome de assessor ao obsessor. Olha que beleza. Assessor. Não é? A rima é a mesma, mas o conceito é bem diferente. Né? Sem noção de responsabilidade. Sem devoção à prática do bem. Sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. Queremos mergulhar nesse conceito? Aqui estão os 3 conceitos de novo. Todos eles, filosofia, ciência, religião. Eu preciso de responsabilidade. Isso é científico, isso é sério. Não precisamos, lógico, nunca perder o bom humor. Os espíritos são felizes. O riso é das expressões mais belas. O riso é tão belo que encanta-nos quando pegamos a criança, até desdentada, e só aquela expressão nos dá. O riso é contagiante. O riso não contagia? Evidente que o riso é uma coisa bela. Evidente que é uma busca dos espíritos. Não é a sisudez. A responsabilidade não está na sisudez. A responsabilidade está no comprometimento com essa ciência. Né? A religiosidade, devoção à prática, devotado. Sabe aquela primeira passagem de Jesus, quando nasce e aparece na manjedoura e o céu se abre em cantos? Glória a Deus nas alturas e paz na terra ao homem de boa vontade. Eu prefiro essa tradução. Há outras traduções, lógico, mas eu adoro essa. Porque essa traz o conceito da nossa própria codificação, que é o conceito da consolação. Não diz paz na terra aos homens bons, porque a terra ainda não tem homens bons, mas aos homens de boa vontade, que estejam prontos, que não sejam aquela, sou eu, é? De novo? Vai, vou não, estou cansado. Meu filho, lava esse prato. Afe Maria. É uma falta de boa vontade. Né? Falta de boa vontade. Por isso que ele fala paz na terra aos homens de boa vontade. Porque cumpriram, fizeram, deram de si, devotaram-se. Devotaram-se. É essa a contribuição religiosa que Emmanuel nos pede. Sem amor ao estudo, volta à condição científica, e sem esforço perseverante, volta à religiosidade no próprio burilamento. Perseverante. Está aqui uma pessoa falha, muito falha. Graças a Deus, Sônia, que tiramos o confessionário da Casa Espírita. Que beleza. Que beleza. Só eu sei. E a turma espiritual. Mas eu preciso me esforçar, perseverar nesse burilamento. Não posso mais. Não posso mais. Lembremos de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora mais não. Eu até posso pelo livre-arbítrio, mas não pelo abraço à doutrina que agora me guia. Mas vamos ao tema. Eu chego nele. Entramos no livro Consolador.
apresentando questionamento, vamos só às bases do livro, apresentando na sua feição de consolador prometido pelo Cristo 3 aspectos diferentes: científico, filosófico, religioso. Qual destes aspectos é o maior? Podemos tomar o Espiritismo simbolizando desse modo como um triângulo de forças espirituais. Tema da noite. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Ciência e filosofia é nossa, é deste ambiente. Atenção. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, nesse triângulo, a base terrena está a ciência e a filosofia, mas a ligação é o ápice lá em cima. Evidente que eu não alcançarei a religiosidade perfeita sem a base, sem um conhecimento. Por isso que nos chama a atenção ao estudo, por isso que o próprio Cristo, queira ou não, podemos falar Espírito da Verdade, ok? Diz aos espíritas: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque precisamos disto. Precisamos para o bem fazer. Precisamos porque somos filhos de Deus. E Deus é perfeição. Não dá mais para fazer do jeitinho que dá. Passou-se essa época. Eu tenho um compromisso diferenciado. Não dá apenas para vir fazer uma palestra e não prepará-la. Mesmo que nós não leiamos nada. Mas prepare. Porque há pessoas que vieram aptas a receber informações. E não dá para ficar escorado nas inspirações divinas, achando que eles estão predispostos a nos orientar constantemente, sem que nós façamos a nossa parte. Então, precisamos da base, porque é uma coisa ainda deste mundo, da terra. Mas a coisa divina está lá. Porque há uma frase da medicina que eu gosto muito, não é minha área, mas é uma frase da medicina que eu gosto muito e que usamos corriqueiramente. A frase é a seguinte: a medicina é a ciência das verdades mais transitórias. A nossa ciência é transitória. Os nossos conhecimentos são absolutamente transitórios. Eu fiz vestibular faz pouco tempo, é que eu tingi o cabelo de branco, mas eu fiz vestibular há pouco tempo e, na minha época do vestibular, átomo era indivisível. A menor partícula indivisível do universo, o átomo. Hoje, se divide, se corta, se faz o que quiser com ele. Faz pouco tempo, eu fiz vestibular na década de 80, não é nada longe. E aquela ciência já não vale mais nada, já não tem mais o conceito. Então, o importante, lógico, eu preciso conhecer todas as ciências, eu preciso conhecer o corpo humano profundamente para ajudar a pessoa a erguer-se durante as jornadas espirituais até atingir a condição crística. Mas ainda assim eu saberei que o modelo será o mesmo em todos os cosmos, mas a matéria será completamente diferente. As funções, a fisiologia já não obedecerá às condições deste planeta. Mas a religiosidade, o amor ao ser, a criação divina, essa é imutável. Essa jamais mudará. E filosoficamente, o que é verdade hoje já não será verdade amanhã. Até a pergunta socrática ter sido respondida. Conhece-te a ti mesmo. Mas esse conhecimento não estava preso às condições da materialidade. É o conhecimento do próprio Espírito que somos e das possibilidades infinitas que temos como espíritos que somos. Então aí está, cadê? Onde paramos? Que eu nem sei mais.
No aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Sempre, olha. Vão investigando, né? Mantém-se a frase escrita na Gênesis: se um dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado, neste ponto siga a ciência. Graças a Deus, 160, quase 170 anos de codificação, e a ciência só endossa as teses espíritas. Como outros movimentos coletivos na natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Sigam todos. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Olha aí o nosso compromisso. E eu já rogo a todos aqui, todos são espíritas, sim ou não? Daqui para frente digam, espíritas cristãos. Eu estou pedindo isso, permita-me, Sônia, nas casas espíritas, porque por incrível que pareça, as pessoas acham que não somos cristãos. Fala, vocês têm um evangelho de vocês, né? Mas o evangelho é do Cristo. Quando se fala, eu acho que todos já notaram, as doutrinas cristãs do Brasil não citam o espiritismo, o país espírita do mundo. Porque é uma falha nossa, que não colocamos, adjetivamos o espiritismo. Precisamos adjetivar espírita cristão, porque isso está em Kardec. Kardec coloca espírita cristão. E nós abolimos, porque essa é uma função máxima da doutrina espírita, é restaurar o Evangelho de Jesus Cristo, nos seus conceitos morais. Nós vamos discutir aqui as letras, né? Tanto é que Kardec foi muito sábio, ele compilou os conceitos morais e diz a todos os credos. Quando formos ler a página Homem de Bem, podemos pedir a todo credo religioso, qualquer um. Podemos pedir aos hindus, podemos pedir aos budistas, aos católicos, aos protestantes, aos muçulmanos, refute. Porque é irrefutável. Ali está escrito o Homem de Bem. Com todos os seus detalhes. E ali foi extraído dos conceitos do Evangelho de Jesus, que nós omitimos, né? Talvez por preguiça espírita. Né? Houve um tempo que era até vergonhoso, né? Você é espírita? Espírita? Eu sou lá. Né? Depois vão me confundir aí. Então bate bomba, e você, ai meu Deus do céu. Né? Espírita cristão. Pronto. E aí, isso começa, neurolinguística, a disseminar. Disseminar. Porque é base da nossa doutrina. É a tríade. Ciência, religião e filosofia. E a religião é cristã por excelência. Muito bem. Eu não vou ler mais não, que... Primeiro ponto. Meu Deus. Tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrena. Atenção, hein? Está lá o Consolador. Primeiro questionamento do livro. Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. Evidente, porque é o que falamos. O que é verdade hoje não será verdade amanhã. Então, nós ainda não nos conhecemos, nem as nossas possibilidades máximas. Como eu posso conceituar isso como verdade? Como ainda não conceituarmos, por exemplo, que o espírito comanda o corpo? Quantas pessoas que carregam chagas absolutas e nunca se limitaram às suas próprias limitações? Hoje nós estamos vendo um pipocar, vamos usar essa expressão, de espíritos superiores, ou pelo menos nas suas áreas, voltando ao planeta. Quando você vê uma criança de 4, 3 anos de idade sentada a um piano, tocando uma música, nem sabe ler, evidente que é uma música que está na mente, não tem mãos para o piano, não tem mãos para tocar aqueles sustenidos, aqueles, né, tecla de cima, tecla de baixo, eu não conheço nada. Né? Parabéns ao músico. Estamos na semana dos músicos. Né? Ontem foi dia do músico. Né? Então essas crianças não têm absolutamente nada e tocam. O que é isso?
É o Espírito comandando o corpo em suas limitações. Nós ainda não aprendemos isto. Houve no Brasil, no século passado, um grande orador, Jerônimo, conhecido como o gigante deitado. Numa limitação física absoluta, mas de uma oratória belíssima. Porque nós comandamos todo o corpo, todo o sistema, todos são comandados pela mente humana, pelo espírito humano. Não é sem razão que os cientistas modernos começam a falar dessa fisiologia da mente. A curar ou a matar. Né? A curar ou a matar. Então, ainda não conhecemos a absoluta ciência que nos rege e nos comanda. O concurso científico é sempre útil, evidente, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Veja que os espíritos, né, o próprio Emmanuel, a responder isso, já traz os conceitos máximos da doutrina. Toda ciência que vislumbra, né, o benefício ao próximo, né, as ações benfazejas à humanidade serão sempre bem-vindas, mesmo que seja, para hoje, um absurdo. Né? Como se faziam cirurgias no passado. Né? Mas ali estava a grande razão de promover o bem-estar ao ser humano. Mesmo que esse bem-estar fosse construir uma casa de uma caverna, mas era o que tínhamos. E assim fazíamos, e assim fomos progredindo. Importa considerar, estou pulando, viu? Todavia que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Isso é uma coragem muito grande escrever isso em 1940. A ciência, se não quiser continuar como comparsa da destruição, tem necessidade da doutrina espírita. Necessidade para efetivamente transformarmos-nos moralmente. Então, se formos ainda cruzar os braços, manter a atitude de douto, a soberba das tribunas, a soberba das cátedras, dos doutorados, dos PhDs, dos MDDS, dos pós-graduados, né? E somando currículos, sem que isso leve à melhora moral da humanidade, nenhum valor terá, nem para o próprio doutor, que não usou o seu conhecimento, os seus conceitos para o bem do próximo. Está aí uma grande dica do que, e vejam, ele não responde aqui à ciência espírita. Entenderam? Que não somos ciência? Não somos uma ciência, somos ciência. Entenderam que querem que nós, em nossas parcas ciências, em nossos parcos conhecimentos, usemo-lo para o bem do próximo? Como vimos há pouco, nosso músico, usando seus conhecimentos para asserenar nossa chegada aqui, que às vezes viemos de um trânsito, de uns aperreios, coisas do corre-corre da vida, aí vem uma música, você já... Não é o uso da ciência em prol da humanidade? Imaginem se Beethoven negasse à humanidade a sua ciência. Que poderia, né? Não escuto mais. Não. Aí fez a 9ª Sinfonia, que é ode à alegria. O canto da 9ª Sinfonia, procurem a tradução no Google. Está lá. É um chamamento ao fraternismo humano, ao convívio fraterno entre os homens, à família humana. E aquele homem poderia estar extremamente revoltado com Deus,
por ter lhe tirado o dom principal da sua vida. Não. Senta, né? Ainda colocam ele como mal-humorado. Eu não acredito nisso. Isso é a leitura nossa. Ele não tinha paciência, coitado. Vou conversar com você. Não existia a Libra, não existia a voz, né? o alfabeto em Libra, né? Para dialogar. Ele, deixa eu fazer minha música, que vocês não entendem mesmo o que eu falo, mas sabem ler partitura. E eu vou me expressar pelas partituras. E a sua ciência nos deu a mais bela sinfonia executada pelo homem até hoje. Até hoje. Imagine. E aí, para os cientistas, atenção, a dureza coagula-nos a sensibilidade. Isso é uma frase do Espírito Gúbio no livro Libertação, de André Luiz. A ciência legítima, deixa eu ficar aqui para não ficar de costas, né? É a conquista gradual das forças e operação da natureza, que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos de Deus, revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que engrandeçam nossos títulos meritórios. Belíssimo, né? André Luiz, nos domínios da mediunidade. A ciência é só isso. Nós vamos cada vez mais conhecê-la à medida em que tivermos dignidade de conhecê-la. Dignidade. Porque poderemos, na nossa indignidade, fazer mau uso. É a filosofia, a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Filosofia nada mais é do que a busca da verdade. A nossa função neste planeta, de fato, é buscarmos-nos. Por incrível que pareça, mais uma vez serei repetitivo, a palavra de Sócrates, 3 séculos, 4 séculos quase, antes de Cristo, ainda vale. Conhece-te. Essa é a grande tarefa nossa, para sermos agentes de Deus no grande universo. Nós não imaginamos, evidente. Veja como é limitada, inclusive a nossa filosofia. Se eu dissesse que cada um de nós aqui é superior ao Sol, veja que coisa difícil de concebermos. Porque nós somos eternos. Isso é fato. O Sol não é. O Sol é uma matéria condensada. Então ele terá fim. Espero, lógico, que quando isso se dê, eu não precise mais dele. Já esteja em outras paragens. Mas isso se dará. E nós não. Veja como é difícil para nós entendermos tudo isso que somos. Por isso que, neste momento, essa é a grande perspectiva de nossa realidade aqui. Já saímos dos mundos primitivos. Eu preciso sair daqui numa condição de regenerado. O que é ser regenerado? Ser humano. Ser humano. Nosso gênero, na verdade, é o gênero humano. Não vamos discutir aqui os gêneros, né, da sexualidade humana, mas o gênero nosso é homem. Homem, mulher, humano. E eu preciso dominar o que eu sou para humanizar o universo. O que é humanizar o universo? É tomar atitudes humanas. Porque as atitudes desumanas nós conhecemos. Quando há uma barbárie, nós falamos, isso é uma desumanidade. Das mais simples, as mais hediondas. Até a perversidade com o animal, nós já falamos, é uma desumanidade. A perversidade com a pessoa, santo Deus. Até nos choca. Falamos, até quando veremos isso no planeta? Isso é tão longe do que somos. Então, esse é o grande conceito filosófico que nós buscamos nesse planeta. Construir em nós, com o modelo e guia que é Jesus.
Busque o conceito do Cristo. Siga-o. Torne-se Cristo. É a nossa busca no planeta. Para depois expandir nosso leque de tarefeiros de Deus. Até quando? Não sei, eu não cheguei nem à condição de Cristo. Como é que eu vou saber além dele? Não chegamos nem a nos conhecer. Olha, como é que são os mundos superiores? Eu não sair do chão da terra, aqui no chão. Até desencarnado eu estou rastejando por aqui ainda. Que dirá os mundos superiores? Nós fazemos ideia de uma beleza, de uma harmonia, de uma sinceridade, de um respeito absoluto. Mas como é, não sei. Não sei. Eu sei desse relógio tirando daqui. É até às 10h30, não é? Foi isso que Rosane me passou. Pode chamá-la. Foi não. Essa frase eu iniciei. Convicção de imortalidade sem a altura de espírito que lhe corresponda será a projeção de luz no deserto. Deixa eu tocar um pouquinho em religião. A religião é o sentimento divino cuja exteriorização são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho de experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Atenção, atenção, hein, gente? Essa asa aí é figurativa. A gente não vai ter duas asas, não, mas é uma figuração. Nós, para atravessarmos o pórtico divino, precisamos da sabedoria que vamos encontrar na filosofia, na busca desse autoconhecimento, nas ciências terrenas, todas elas. Eu não posso servir absolutamente a Deus sem tê-las, e no amor. Né? Com isto, nós estaremos libertos, como chamou a atenção Jesus. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. É esse o conceito que Jesus quer nos dizer. Livre, por quê? Porque reencarnaremos sobre qualquer ambiente, sobre qualquer dificuldade, porque já temos tudo. Tiramos, né, todos os conceitos e todas as necessidades dos nossos próprios conhecimentos. Nada será difícil. Frustrações, dores, sofrimentos, ingratidões, olharemos com a mesma compaixão que Jesus nos olhou. Perdoa-lhes, Pai, não sabe o que fazem, reconhecendo no próximo aquele irmão que ainda caminha, que ainda não tem asas. E viveremos a plenitude do Evangelho. Muito obrigado pela delicadeza, pelo convite, por tudo, né? E aí, uma frase do nosso querido Kardec, apenas para fixarmos essa grande doutrina, bela e santa doutrina, como nos chama a atenção São Benedito. Necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreender o Evangelho, no Evangelho, a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculo. Veja que o nosso querido codificador, um homem da ciência, coloca que a grande meta humana é o Evangelho do Cristo. Muita paz, queridos. Deus nos abençoe.